Olá, meus amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã, graças a Deus, em boas condições, para darmos continuidade ao nosso estudo Guerra de Satanás contra a Igreja, e hoje a sua parte final. Esse é o seu canal Pura Verdade e eu sou Valdemir Bransconi. Se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ativa aí o sino para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também deixe a sua opinião pessoal sobre o assunto desse vídeo, é muito importante. Fazendo dessa forma, eu tenho certeza que o YouTube vai reconhecer a relevância desse material e outras pessoas então poderão ter acesso a essa mensagem. Amém? Precisamos abreviar a volta de Jesus no intuito de que sejamos resgatados deste mundo de horror, porque tenho certeza que ninguém está satisfeito com as condições que se apresentam na atualidade. Mas nós não vamos fazer isso, sem antes termos a nossa palavra de oração. Peço então que você se coloque em reverência, assim como você está, para que junto nós possamos orar ao nosso Pai Celestial. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade que nos concede de estar na Tua presença, para, Senhor, abrirmos a Tua palavra em estudo, que esta fale com o nosso coração. Envia o Teu Espírito Santo para iluminar a nossa mente e nós possamos entender o contexto dessa mensagem, o contexto desse estudo. Abençoa aqueles amigos que vêm acompanhando desde o primeiro tema, abençoa aqueles que estão conosco desde o princípio. Abençoa aqueles que são inscritos no canal, aqueles que ainda não são, que possam fazê-lo. Abençoa aqueles que estão conosco pela primeira vez, que o Senhor possa abençoá-los também. O Senhor conhece a vida de cada um individualmente, sabe dos problemas, as lutas e as dificuldades. Peço que o Senhor aumente a fé de cada um, salve para o Teu reino. Pai amado, dá-nos a Tua bênção na sequência desse estudo, envia o Teu Espírito Santo para nos darmos compreensão necessária para que possamos ser convencidos pelo poder da verdade da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus agradecemos. Amém. Muito bem, queridos, estamos de volta. Vamos falar sobre a guerra de Satanás contra a Igreja. Queridos, a obediência aos mandamentos de Deus nunca é apresentada na Bíblia como meio de salvação, mas é muitas vezes apresentada como resultado e evidência da salvífica graça de Deus no coração. Está você desfrutando a salvação em Cristo no tempo presente? Viver de acordo com os seus mandamentos é uma alegria, é um privilégio para você, como é para mim e para todos que conhecem a legitimidade da lei de Deus, ok? Assim como a figueira não produz fruto para ser figueira, muito pelo contrário, ela produz fruto porque é figueira, assim também o cristão não faz o que é bom para receber a salvação. Ele faz o que é bom porque ele segue os exemplos de Cristo, porque ele é cristão e porque já está salvo pela graça de Cristo. É por isso que ele faz o que é correto e o que é bom. Os frutos demonstram que o cristão não é mais rebelde. Então, existe a necessidade então de uma mudança de vida, de caráter, aperfeiçoamento de caráter, quando se está ao lado de Cristo. Faz-se necessária a mudança. Mas dentro do contexto do estudo, o dragão faz guerra contra os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Está em Apocalipse capítulo 12, verso 17. E essa frase ela pode ser traduzida de várias maneiras. Se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Ter o testemunho de Jesus é se manter fiéis aos testemunhos de Jesus. Ser fiéis à verdade revelada por Jesus. O verbo ter significa no grego sustentar, guardar, possuir, preservar, colocar no coração. O remanescente tem o testemunho de Jesus como uma posse.
Sobre o significado da frase testemunho de Jesus, deve-se estudar Apocalipse capítulo 19, 10 com maior atenção. João queria adorar o anjo que foi enviado a ele para dar um testemunho a respeito de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 1 e 2. O anjo não aceitou tal adoração e se identificou como aquele que, como João, tinha recebido o testemunho de Jesus. Quem eram essas pessoas? O anjo então explica: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19, verso 10. Assim como João, os seus companheiros profetas receberam o testemunho de Jesus Cristo a respeito de si mesmo. Como Cristo era a fonte da mensagem, somente ele, Cristo, poderia ser então adorado. Apocalipse 22, verso 8 e 9, fala de outra ocasião em que João tentou adorar um anjo. A resposta do anjo foi: vê, não faça isso. Eu sou o conservo teu e de seus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adore somente a Deus, disse o anjo. Apocalipse 22, 9. Os que têm o testemunho de Jesus, Apocalipse 19, 10, são os profetas. Apocalipse 22, verso 9. O espírito de profecia possuído pelo anjo, João e seus companheiros profetas, é o testemunho que Jesus lhes deu a respeito de si mesmo. Então, o testemunho de Jesus, Apocalipse capítulo 12, verso 17, é basicamente o dom profético e, consequentemente, as mensagens dadas pelos profetas bíblicos. Mas o dragão, que é Satanás, tenta afastar as pessoas da mensagem dos profetas e da verdade de que o dom profético tem se manifestado nos últimos dias na igreja remanescente. Veja o que nos diz Joel, capítulo 2, verso 28 ao 32. Ele diz assim: há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol, porém, se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Já Efésios capítulo 4, verso 11 ao 14, nos diz: e ele mesmo deu uns para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Observe aqui então o que está falando o apóstolo, que os dons foram dados para aperfeiçoamento da igreja, não foi para a vanglória própria, não foi para a exaltação própria, não, foi para o desenvolvimento e o crescimento da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Observe, não sejamos meninos inconstantes, levados por toda roda e todo vento de doutrina, porque o que se tem mais hoje em dia são falsos ensinamentos, falsas teorias, falsas teologias, e muitos incautos, infelizmente, que não estudam a palavra de Deus, acabam sendo levados por esses ventos de doutrina. E também pelos enganos dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O que temos também são muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, que enganam a multidão fraudulosamente. E muitos que não estão preparados, alicerçados na palavra de Deus, não conhecem a doutrina bíblica, a teologia bíblica, a verdade, portanto, acabam sendo enganados. Porque surgirão falsos cristos e profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível forem, enganariam os próprios escolhidos. São Mateus capítulo 24, verso 24. O espírito de profecia de Apocalipse capítulo 19, 10 define claramente o testemunho de Jesus. Como o espírito de profecia, o que é o espírito de profecia? Esta expressão pode referir-se à compreensão
das profecias pelos que as estudam. Então é necessário, para compreender o que é o espírito de profecia, você estudar as profecias. Esse versículo refere-se ao dom especial possuído pelo anjo, por João e por todos os profetas bíblicos. Esta conclusão tem o apoio de Apocalipse capítulo 22, verso 8 e 9. Uma passagem paralela onde diz: "E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas." Então João viu e ouviu, ele teve uma visão audiovisual sobre as profecias do Apocalipse. "E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo para o adorar." Agora observe o que disse o anjo. Ele disse: "Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras escritas neste livro. Adore a Deus." Esta é a orientação do anjo. Assim como o anjo recebeu a revelação necessária para transmitir ao mundo o testemunho de Cristo, João também recebeu esta mensagem. Então a advertência do anjo em relação a João era que João não deveria adorar nem os anjos, somente adorar a Deus, Criador do céu e da terra. Não é de admirar que Apocalipse capítulo 14, o anjo diz: "Temei a Deus e dá-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, porque vinda é a hora do seu juízo." Ok? Quem foi que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Foi Deus. Foi Deus. Ok? Somente Ele é digno de adoração. E como que você pode adorar a Deus verdadeiramente? Guardando os mandamentos de Deus, obedecendo a santa lei de Deus. Em especial, o quarto mandamento diz o quê? "Lembra-te do sábado para santificar, 6 dias trabalharás." E depois, na sequência do versículo, diz: "Por quê? Qual o motivo de guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, Ele abençoou e santificou o dia do sábado." Então, o motivo para nós guardarmos o sábado é porque Deus é o Criador. É porque reconhecemos Deus como Criador. Se nós não guardamos o sábado como cristãos, nós não estamos reconhecendo a autoridade de Deus como Criador. Aí então nós caímos na balela do engano, da falsa doutrina, do ensinamento herético, que diz que o homem sofre um processo de evolução que vem do macaco. Não, eu não venho do macaco. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Ok? Meu primeiro pai foi Adão, formado do pó da terra, e Deus soprou em sua narina, então ele passou a ser alma vivente. E semelhante a ele, eu também sou alma vivente, e você é alma vivente. Nós não fomos criados do macaco. Nós não sofremos um processo de evolução. Não, nós fomos criados por Deus. Deus teve todo o cuidado de manipular o barro, fazer aquele boneco lindo, maravilhoso, e soprar em sua narina. Então o homem passou a ser alma vivente. Isso nos deixa bem claro que você não tem uma alma que sai de você quando você morre. Não, você é a alma. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Quem é que peca? O homem, a pessoa, Então é assim, nós somos alma vivente. Nós não somos um processo de evolução, nós temos um processo de criação. E nós sabemos quem é o nosso Criador, porque nós guardamos os mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento, que apresenta a Deus como Criador do céu e da terra. João não podia adorar um anjo. Tem muitas pessoas hoje que querem ser adoradas, tem muitos pastores que querem ser adorados, tem muitos padres, sacerdotes e líderes espirituais que querem ser adorados. Nada, nem ninguém pode tomar o lugar de Deus. Somente Deus deve ser adorado. Mas o anticristo, ele exige adoração. Então nós temos que estar espertos, devidamente ensinados na palavra do Senhor, para não prestarmos uma falsa adoração. Devemos apresentar a Deus, eterno Pai, a verdadeira adoração. Jesus disse em São João 8, verso 32, "Conhecereis a verdade, e esta vos libertará das mentiras, dos ventos de falsas teorias e doutrinas." Esta é a verdadeira libertação.
quando conhecemos a verdade, somos libertos da mentira. Muito bem, revelação especial à igreja dos últimos dias, a igreja remanescente. No livro do Apocalipse, o testemunho de Jesus se refere a algo mais do que ao testemunho sobre Cristo, que é aceito e é dado pelos cristãos. O testemunho de Jesus se refere à obra de profetas inspiradas que receberam visões, sonhos e comunicação verbal de Deus para serem transformados e transmitida aos habitantes da terra. Apocalipse capítulo 12, verso 17. E ensina que o dom profético se manifesta na igreja dos últimos dias. Mesmo na igreja de Laodiceia, o dom profético está presente. Provas de um verdadeiro profeta. Como então conheceremos um verdadeiro profeta? O livro de Isaías capítulo 8, versículo 20 nos dá esta passagem: a lei e os testemunhos, eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Apocalipse 22, 18 e 19 nos diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus também tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Diz a palavra: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uva de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amigos, São Mateus 7, de 15 a 20 é muito claro: pelos seus frutos os conhecereis. É impossível ser cristão se não obedecermos à lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do Pai. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu estou unido com o Pai, o Pai está comigo. Eu vim revelar as coisas de meu Pai, Jesus falou. E a lei de Deus é a lei do Pai. Jesus veio revelar aos homens a lei do Pai. Inclusive o sábado, onde Deus diz: lembra-te do sábado para o santificar. Então devemos ter cuidado com os falsos profetas, que dizem por aí que o sábado foi abolido e agora nós somos salvos pela graça e não precisa mais guardar a lei de Deus. Sim, justamente guardamos a lei de Deus, porque a lei de Deus, ela aponta, ela mostra o pecado. Agora, ao identificarmos os nossos pecados, que é a transgressão da lei, 1 João 3, verso 4, então nós vamos à graça de Cristo, confessamos os nossos pecados e os abandonamos, ou seja, paramos de transgredir a lei de Deus e então seguimos a Deus em verdade e passamos agora a prestar-lhe uma verdadeira adoração. Deuteronômio 18, 20 a 22 diz: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei as palavras que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenha respeito por ele, não tenha temor por ele, não creia nele, pois ele é um falso profeta. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Jeremias capítulo 28, versículo 9. 1 João capítulo 4, verso 1 a 3, nos diz e nos orienta assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. No estudo passado, falei acerca do crivo. Todo profeta, ele tem que passar pelo crivo das Escrituras. Existe um conjunto de normas
a ser cumprido por um verdadeiro profeta. Não é qualquer um que pode se levantar e falar: "Eu agora sou profeta", e começar a falar, enrolar a língua e começar a gritar no meio do povo. Não. Um verdadeiro profeta, ele tem normas a seguir, e uma das principais normas é obedecer os 10 mandamentos da lei de Deus, que está estampada no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao 17. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, este é o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que já agora está no mundo. Uma das características do anticristo é dizer que Jesus é uma fraude, que Jesus foi um filósofo, um mestre apenas. Não, Jesus é o Filho de Deus. Além de ser o Filho de Deus, ele tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em seus méritos hoje nós somos salvos. Então, todo aquele falso profeta que contém o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus veio em carne. E pior, ele não se sujeita à lei de Deus, porque na verdade ele não pode sujeitar-se à lei de Deus, porque o espírito que opera sobre o falso profeta é o espírito da carne. A lei é espiritual, e para que o homem obedeça à lei de Deus, ele tem que ser espiritual também. Amados, os profetas foram escolhidos pelo Senhor para transmitir a sua palavra à humanidade. Jesus foi enviado à terra como a própria palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1, verso 14. Mas Jesus não nos deixou órfãos. E nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Portanto, confessar que Jesus é o Filho de Deus é ser uma testemunha a todas as nações pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito que aperfeiçoa o perfeito amor em nossos corações, para que no dia do juízo mantenhamos confiança e não medo, porque o amor lança fora o medo. Amados, servimos a Deus por amor, nós obedecemos às exigências de Deus e nós não temos medo do que está por vir, porque poderoso é o Senhor. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. Amados, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É simples. O amor de Deus na vida promove o amor altruísta, amor que regenera, cura, perdoa e salva. Que pela comunhão diária perseveremos em ser aperfeiçoados no amor pela oração e pelo estudo das Escrituras. Sejamos, pois, vasos de honra e cheios e transbordantes no amor divino. Que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o amor de Deus, a graça de Jesus esteja contigo hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.